Olá, graça e paz a todos vocês que estão aí, que por obra do acaso, será? Ou o Espírito Santo que te trouxe a ouvir essa palavra nessa manhã. Esse é o Pão Diário Oração, eu sou a Andréia Moreira e mais uma vez eu quero trazer uma meditação para você. Hoje eu quero falar sobre angústia, sobre depressão, tristeza, e que é algo que acomete até as pessoas mais alicerçadas. E o respaldo bíblico hoje, a palavra de Deus está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, e fala sobre um homem que fez grandes feitos. Deus fez grandes feitos através dele, né? Então, o versículo que chamou a atenção foi o versículo 5 ao 8, que fala assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Está falando aqui de Elias, um profeta que desafiou aí os profetas de Baal, e nós vamos falar sobre isso. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Um pouco da história de Elias. Ele foi um homem grandemente usado por Deus devido à infidelidade do povo e à idolatria ao Deus de Baal. Elias reuniu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera no Monte Carmelo para um histórico duelo épico. Deus e Baal seriam invocados e quem enviasse fogo dos céus para consumir o holocausto seria adorado entre eles. Os profetas de Baal clamaram intensamente, mas nada conseguiram, a ponto de Elias dizer: clame mais alto. Talvez eles possam estar dormindo, talvez eles possam estar ocupados demais, dormindo, então clame mais alto. Então aqueles profetas de Baal começaram a clamar, a gritar intensamente e nada acontecia. Então Elias clamou ao Deus do céu eterno e o fogo desceu do céu, consumindo todo o holocausto. Elias, quando chegou a vez dele clamar ao Deus do céu, ele encharcou o altar, né? Mandou jogar muita água, estava assim muito encharcado e muita água. Então a gente pode entender com isso que foi um profeta de grande desafio, de grande fé, de grande ousadia. Não havia nenhuma outra possibilidade daquele fogo aparecer ali se não fosse realmente a presença do Deus vivo, porque além de tudo ele mandou ainda molhar para mostrar realmente o Deus poderoso. Então ele clamou ao Deus do céu e Deus mandou fogo e o holocausto foi consumido. Então eles ficaram prostrados, todos eles se prostraram e declararam que só o Senhor é Deus. Ele foi um homem de muitos feitos, Deus usou poderosamente a vida dele. Porém, Jezabel, a esposa do rei de Acabe, ela estava completamente transtornada e passou a perseguir o profeta Elias. Então ele estava muito cansado, ele estava entristecido, ele estava abatido, ele estava deprimido. E o que aconteceu? Ele se refugiou no deserto. Existem situações na nossa vida em que
mesmo Deus usando a gente, mesmo nós sendo muito usados pelo Espírito Santo de Deus, vem um abatimento, vem uma prostração, vem às vezes um sentimento de cansaço. E eu quero trazer um pequeno testemunho. Ontem eu estava me sentindo bem assim. Sabe quando você tem um cansaço que você não sabe como vem, uma angústia? E eu falei, eu estou me sentindo muito angustiada. Passando 5 minutos, entrou uma irmã da igreja aqui no meu trabalho e falou: Andréia, Deus mandou vir aqui te dar um abraço. As minhas lágrimas brotaram nos olhos, porque ela não sabia dessa condição, ninguém sabia dessa condição, de uma tristeza, uma angústia, né? Que me acometeu ali naquele momento. E ela me abraçou e Deus usou ela poderosamente aqui numa oração e me entregou algo de Deus que eu quero entregar para vocês também. Deus, quando quer usar a gente de forma profunda, você não vai conseguir viver mais no raso. Ei, você é uma pessoa que talvez tenha tido experiências profundas com Deus. Deus quer te usar poderosamente. E aí essa angústia, esse vazio se estabelece dentro do seu coração, porque você está simplesmente nadando no raso. Você não foi feito para o raso, você foi feito para o profundo. E ontem a gente estava até falando, fazendo um comparativo de um peixe. Quando pega um peixe vivo e coloca ele na beirinha da praia ali, que a aguinha fica só ali batendo e voltando, ele se debate todo, porque ali não é o lugar dele. O lugar dele é nas águas, é dentro das águas, no profundo. Deus quer que você mergulhe no profundo com ele e não vá viver no raso. Uma vez que você tem uma vida com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, você não sabe viver mais em outro lugar. Você não consegue mais, a sua alma clama nela pelo Deus vivo. E às vezes as pessoas que não entendem falam: poxa, eu não sei por que você reclama. Você tem tudo que você precisa, você é uma pessoa abençoada financeiramente, mas existe um vazio dentro de nós que só cabe Deus. É como se pegasse um mapa e colocasse as regiões todas nele, está completinho. E de repente você tira aquela região e fica aquele buraco. Né? A gente pode imaginar, algo que a gente que me veio à memória para a gente imaginar. Então assim, essa é a parte que o ser humano nasce já com esse vazio, que quando Jesus ele entra na nossa vida, ele é preenchido. Então, só quem pode preencher esse lugar. Esse lugar não pode ser preenchido por dinheiro, não pode ser preenchido por família, não pode ser preenchido por casamento, não pode ser preenchido por trabalho, por realizações profissionais. Esse lugar só pode ser preenchido pela presença de Jesus. E muitas vezes a gente tem essa presença, sabe? Mas não basta ter essa presença, não basta. Porque Jesus nos salvou para a gente salvar outras vidas, para a gente acalmar outras vidas, para a gente estar na obra. A gente precisa estar vivendo o nosso propósito. E às vezes quando a gente sai do centro da vontade, sai do propósito, ou que a gente não vive o propósito pleno que Deus tem na nossa vida, a gente se sente assim. É esse vazio. É Jesus querendo ocupar. É Jesus falando: ei, eu estou na sua vida, mas não basta só isso, eu quero você por inteiro. Ei, às vezes a gente dá áreas da nossa vida para Jesus tomar conta, para Jesus governar, mas a gente não dá área total para Jesus governar. Nós temos que deixar Jesus governar todo o nosso ser, sabe? Nós podemos ver aqui que ele foi alimentado. Ele estava num momento difícil, Elias estava num momento difícil. Imagina uma pessoa muito usada por Deus e de repente entra numa depressão, um vazio, entra numa tristeza profunda, cansado de tudo aquilo, cansado de ver um povo tão distante de Deus, cansado de se sentir sozinho batalhando
por um povo que estava rebelde, de dura cerviz e que não obedecia à vontade do Senhor e estava se permitindo que a idolatria tomasse conta. Então ali ele se sentiu cansado, teve um momento que ele estava tão perseguido, sentindo assim, e é normal, quer dizer que você não tenha Jesus, que Jesus não está na tua vida, não quer dizer que você não seja cheio do Espírito Santo. É um momento de crise que talvez você esteja enfrentando, atravessando uma crise que só Jesus pode dar fim nela, só Jesus pode. E às vezes você precisa de pessoas do seu lado, pessoas que segurem com você na sua mão, no seu braço. Lembra quando Moisés estava o povo estava sendo perseguido, que Faraó estava vindo atrás, e ali houve um momento em que ele precisou das duas pessoas mais próximas dele sustentar, porque ele precisava permanecer com o cajado estendido até todo o povo atravessar, e ali ele já estava com seus braços cansados. Existem momentos na nossa vida espiritual que a gente precisa que pessoas venham segurar os nossos braços. A gente precisa de rede de apoio também na área espiritual. A gente precisa. E sabe qual é o problema? O problema é que às vezes você está querendo segurar tudo sozinho. Talvez você esteja com medo, com vergonha de alguém dizer: ué, uma pessoa tão forte, tão fortalecida, como assim está se sentindo desse jeito? Não ora, não jejua. E muitas vezes a gente não quer abrir para qualquer pessoa pelo fato do julgamento, sabe? Mas é natural. O que não é natural é você permanecer dessa forma. Ali o Senhor mandou um anjo, enviou um anjo para ele, falou: ei, acorda aí, já descansou, agora se alimenta. Sabe por quê? Porque se você não comer e não beber daquilo que vem do céu, daquilo que o Senhor envia para você, para a sua vida, as suas forças, elas vão cada vez mais desaparecer. Então, houve um momento ali que o anjo precisou trazer algo do céu para ele se fortalecer. Fortalecer não só ali o físico, mas também o espiritual, com uma palavra de ânimo. Ali, olha, nós temos aqui um cardápio divino trazido pelo anjo, que o pão representa Jesus Cristo. Sim, ele é o pão da vida. Ele falou, o Senhor declarou: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Oh, glória! E eu darei pela vida do mundo. Olha isso, que palavra tremenda, tremenda. Jesus é o pão que desceu do céu. É o pão que alimenta a nossa alma, é o pão que sustenta. Então, quando você passa horas em jejum, ou seja, vamos botar um jejum espiritual, quando você passa horas sem buscar a presença, porque quando você está fazendo um jejum espiritual, lendo, buscando, você está se alimentando. Mas quando você deixa de buscar a palavra, deixa de buscar um jejum espiritual, deixa de você buscar as coisas do céu, o que acontece? Vai se enfraquecendo. Então ele é o pão. O pão, ele está disponível na mesa do rico, do pobre. Pão é algo acessível, um alimento que dá acesso à primeira refeição do dia, é o pão. Então, um período longo de jejum, a noite inteira, uma dificuldade que a gente pode levar essa noite inteira, trazer para o mundo espiritual. Eu não sei quanto tempo você passou pela noite, eu não sei quanto tempo você ficou na escuridão, na dificuldade, mas é momento de você ouvir a voz do Senhor que fala para você: levanta agora, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, Deus não quer que você pense que a sua vida, a melhor coisa que tem é você morrer, a melhor coisa que tem é você desistir. Não, o caminho é longo, mas você precisa se alimentar. Então, o pão representa para nós sustento. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo com maná, que é o pão que desceu do céu. 40 anos sustentando o povo com maná. Representa também o prazer. O pão é satisfação. O prazer, enquanto a fome é insatisfação.
Então você precisa estar satisfeito, saciado com a palavra, a presença, a oração, buscando o Espírito Santo. Não só isso para a sua vida, mas quando você se abastece, muitas vezes acontece isso. A gente se abastece tanto e não tem para onde transbordar. A gente não tem e fica retendo um rio. O rio, ele quer fluir. Sabe, quando você se abastece, quando você é uma fonte, quando você é um rio, um canal de Deus, e você precisa fluir, não pode ver, sabe, a barreira. Por quê? Porque só vai ter ali para você, e o restante vai estar seco. A água, quando o rio desce, ela vai entrando pelos lugares onde a terra está seca e vai trazendo vida, você é a fonte de Jesus para abastecer muitas vidas. Então, essa, muitas vezes, é uma das causas da nossa angústia, da nossa ansiedade, da nossa tristeza. Não está fora, está dentro. A ausência que você sente é do céu, é de estar fazendo a obra do Senhor. Por que você parou? Por que você parou? Por que você puxou o freio de mão? Por quê? Porque a caminhada foi muito difícil e aquilo te entristeceu, mas você não pode dormir para sempre. Elias ali, ele estava dormindo, mas ele não podia dormir para sempre. Ele precisava se levantar, caminhar, se sustentar com o pão e com a água, porque o caminho é longo, sabe? É longo. Então, assim, se você se encontra desanimado, se você se encontra assim como Elias, abatido, sem força para continuar, hoje o próprio Deus quer estabelecer força para você. Hoje o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, está dizendo para você: levante e come o pão, eu sou o pão da vida. Levante e se alimente, eu sou o teu alimento. Levante e se sustente, eu sou o seu sustento. Eu sou o pão, eu sou a água, eu te fortaleço, eu te animo, eu te dou força. Talvez você não esteja devendo nada à obra do Senhor. Talvez você esteja assíduo no templo, mas você tem se abastecido? Como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua vida espiritual? Você já está vivendo no automático? Como que você está fazendo a obra no automático? Será que você está fazendo tudo no automático? Então você precisa sair do automático, porque o automático adoece. Porque o automático não te enche da presença. Porque o automático não te sustenta. Você precisa sair do automático, entrar no quarto, levantar um clamor e falar: Senhor, eu estou aqui. A minha dificuldade é essa, a minha tristeza é essa, a minha angústia é essa. E o Senhor vai te renovar, assim como me renovou, assim como me sustentou e me sustenta todos os dias, sabe? E a água representa aqui uma questão de sobrevivência, sabe? O nosso corpo precisa, vamos levar para a parte científica, o nosso corpo, ele acho que é 70% de água, salvo engano. E da mesma forma nós temos um corpo espiritual que precisa, assim como o corpo físico precisa do alimento e da água, o corpo espiritual precisa do alimento e da água, que são coisas diferentes. O alimento do espírito é um, da carne é outro. Quem você tem alimentado mais? Quem tem sido mais forte? Levando agora para a carne, são os prazeres terrenos. Você tem sustentado? Você tem alimentado os prazeres terrenos? Então você está matando o espírito, porque você não pode alimentar um sem deixar o outro morrer de fome. Então quem você é em Deus? Você é um corpo só ou você é uma alma e um espírito? Então você precisa alimentar aquilo que vai voltar para Deus um dia. Que a carne vai pertencer à terra, a terra vai comer. Mas a alma e o espírito volta para Deus, né? Então a gente precisa dar conta de alimentar a nossa alma, de estar estabelecido na palavra de Deus, no sustento de Deus. Vamos falar com o Senhor. Eu não sei se você entendeu muito bem, com clareza, aquilo que o Espírito Santo quis falar com você através dessas palavras. Mas o que eu quero dizer para você, que o seu cansaço, muitas vezes, não é falta de comunhão com Deus, sabe? Mas é porque você é uma fonte, você não pode ficar retido naquilo que Deus te criou para ser.
Então, tire todas as barreiras, tire todos os impedimentos, tire aquilo que te impede de avançar, de crescer e deixe o rio de Deus fluir. Deixe as águas do Espírito regar outras vidas, outras terras. Amém? Deus abençoe. Vamos falar com o papai e pai. Deus, nessa hora, Senhor, de oração, nós usamos aqui, Senhor, a identidade do profeta Elias, Pai, que foi poderosamente usado pelo Teu Espírito. Mas como um homem falho que nós somos, Senhor, muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, cansados, abatidos, entristecidos, angustiados, Senhor. Mas a Tua palavra envia para nós o sustento que a gente precisa. No momento em que a gente acha que vai dormir, vai descansar e que vai ficar ali sem ser incomodado por ninguém, aí o Senhor envia o anjo e nos desperta. Nos desperta dizendo: o caminho é longo, a jornada é longa, você não pode parar, mas você precisa se alimentar. E aí, Senhor, o alimento e a água vêm do céu. Oh, glória! Senhor, eu creio que nesse momento o pão da vida já está entre nós. Que a água do trono de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, está entre nós. Para nos alcançar, Senhor, para nos fortalecer, para tirar de nós todo o cansaço, Senhor, que uma noite de sono não pode, uma noite bem dormida não pode tirar, mas é porque o cansaço é da alma. Ó, minha alma, por que te abates dentro de mim? Essa foi a pergunta, Senhor, do salmista: por que te abates dentro de mim? O rei Davi também se sentiu abatido, se sentiu cansado, um homem de guerra, um homem cheio da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor, fiel ao Senhor, fiel à Tua palavra, Senhor, que não temia, Deus, os enfrentamentos das guerras, mas ele também sentiu assim. Sustenta esse homem, essa mulher, que nesse momento, Pai, clama, Abba, Pai, clama pela Tua presença, clama pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Envia o anjo agora, com água e pão, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa, Senhor, se restabelecer, para que a sua saúde física, mental, espiritual, Senhor, seja agora, Senhor, restabelecida. Assim, Pai, nós te damos graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Deus te fortalece nesse dia de hoje, te põe de pé. O Senhor é o teu escudo, é o teu lugar forte, é a tua fortaleza, é o pão e a água que você precisa para a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu sou Andréa Moreira, esse é o canal no YouTube, Pão Diário e Oração com Andréa Moreira. É um canal pequenininho, eu não sei qual é a plataforma você vai estar assistindo, mas dá um pulinho lá, eu não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui. Qualquer hora dessa eu coloco aqui, eu acho que eu vou conseguir colocar e coloco o link para você se inscrever e fazer esse canal crescer, fazer chegar a mais pessoas, amém? Deus abençoe você. Fique na paz.